Olá a todas, todos e todos que estão assistindo. Eu sou o Felipe Lopes, sócio-diretor da Vitrine Filmes. Minha formação é em comunicação social com habilitação em cinema. Eu tenho uma pós em gestão empresarial e marketing. E estou na Vitrine há 2 anos. A Vitrine Filmes é uma empresa distribuidora de cinema. Ela foi fundada em 2010 pela Silvia Cruz. E nesses um pouquinho mais de 10 anos que a gente começou a comemorar, no ano passado, a Vitrine distribuiu mais de 150 longas-metragens. O nosso foco é em cinema brasileiro independente, mas a gente também trabalha títulos estrangeiros e pensando sempre no cinema de qualidade. A gente tem, dentre os nossos principais lançamentos, Bacurau, de Cléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A gente tem O Processo, de Maria Augusta Ramos, A Vida Invisível, em co-distribuição com a Sony, de Karim Ainuz, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro, dentre, enfim, centenas de outros filmes que chegaram aí no cinema e foram destaques nos principais festivais nacionais e internacionais. E o nosso objetivo é sempre levar o audiovisual pro maior número de pessoas. A gente sempre... Todo filme tem seu público. Eu acho que a função da Vitrine que a gente busca é sempre encontrar esse público e dialogar com ele da melhor forma possível. A Silvia explicou de uma forma que eu gosto muito de repetir, que é muito próximo ao que é uma editora de livros. Eu acho que o público em geral, que não é do meio do cinema, entende melhor assim. A gente tem o 3 elos da cadeia, que é a produção, a distribuição e a exibição. E aí o produtor é analogamente ao papel solitário do autor do livro. A diferença é que na produção do cinema são dezenas e centenas de pessoas trabalhando até o filme ficar pronto. E a exibição, de uma forma análoga, é onde chegam os livros no público. No caso, poderiam ser lojas, podem ser os sites. Para os filmes, são as salas de cinema, as plataformas de streaming, os canais de TV. A distribuidora está nesse meio do caminho que muitas vezes não é tão visto. Então, a gente faz desde a parte operacional das cópias, que é cuidar para esse material sair de onde foi feito, da produção, da produtora, e ir para os diversos canais possíveis. Então, a gente faz o envio para os cinemas, cuida dos envios para as plataformas digitais também, nos mais diferentes formatos. E a parte de marketing, eu acho que é o outro grande elo que a gente faz, que é a comunicação com o público. Então, vai desde o cartaz, o trailer, pensar na campanha, trabalhar as peças que vão estar nas redes sociais, os anúncios que podem estar na televisão, nos jornais, nas mais diversas mídias. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que não era feito tanto há um pouco mais de uma década, é também debater os filmes. A gente promove debate com os diretores, para o público ficar mais próximo desse lugar da realização, de como é o processo de fazer o filme. Então, o nosso dia a dia é esse. Ele começa, você falou assim, de como que é o processo. Ele vai desde a curadoria, que é a seleção dos filmes, com quais filmes a gente vai trabalhar. E pode ser desde um roteiro ainda, uma ideia, até o filme pronto. Em festivais de cinema que a gente frequenta muito, a gente assiste muito filme para poder escolher o que a gente vai lançar, o que a gente vai trabalhar. E a partir do momento que o filme está com a gente, é pensar o desenho de audiência, como que a gente vai trabalhar o plano, a estratégia de distribuição para chegar nesse público e potencializar a quantidade de pessoas que vai assistir cada filme. Nos meus 2 anos de Vitrine, assim, eu trabalhava com distribuição já antes em outra empresa, mas eu observei essa mudança e em 2 anos, assim, esse período que a gente passou também com a pandemia mudou bastante. A gente já vinha por um processo de mudança no mercado. O vídeo por demanda, ele transforma não só a tecnologia, mas o hábito de consumo. E a gente tem que olhar para o espectador. É muito importante olhar para como que as pessoas estão consumindo e estão assistindo os filmes. E
e de um período recente para cá, o acesso ficou muito mais fácil, digamos, do que era há um tempo atrás, muito mais barato para uma assinatura de uma plataforma de streaming. Acho que a gente vai continuar a ver mudanças. A gente está vendo aí que estão vindo muitas plataformas, quando você soma o preço de todas, acaba não tendo tanta diferença como era antes uma assinatura de um pacote de TV paga. Mas mudou bastante. Esse último ano, com a pandemia, as salas de cinema ficaram um período completamente fechadas. A gente está em março de 2021, passando por um outro momento de pico dos casos e de novo fechamento das salas. Então, a gente tem que se reinventar o tempo todo. A gente tem que entender em que telas esse público está assistindo, quais são as telas possíveis, como que a gente oferece o filme para esse público e como que a gente não faz um trabalho que deixe uma parcela da população excluída da possibilidade de assistir. Então, acho que a gente já tinha esse pensamento, a Vitrine, desde muito tempo. Acho que projetos de distribuição em salas de cinema, exclusivamente, já pensavam isso, como, por exemplo, a Sessão Vitrine, que a gente trabalha muito essa democratização do cinema, e a gente começa a pensar em outras janelas, em todas as mídias, em como que a gente distribui para diferentes telas, em diferentes formatos. A gente tem esse trabalho de prospecção direta, que é ir nos festivais, também tem os mercados de cinema, que, enfim, tem mercados que são desde espaços para você vender o filme pronto, até, enfim, tem eventos de roteiro, tem eventos de projeto, a gente faz rodadas de negócio, que são espaços que a gente frequenta muito para conhecer os projetos. Além disso, a gente tem um canal aberto com o público, é um e-mail nosso, que é o novosprojetos@vitrinefilmes.com.br. Agora o pessoal vai voltar o vídeo para ouvir de novo. Mas por esse e-mail a gente também recebe projetos, roteiros, links com filmes e, em geral, uma vez por mês a gente tem uma equipe de curadoria que se divide, vai dividindo os materiais que a gente vai recebendo, e uma vez por mês a gente se reúne para definir o que é que a gente vai ficar, o que é que a gente vai fechar de parceria ou o que é que a gente vai deixar, enfim, para buscar outros caminhos. Isso é muito relativo. Eu acho que hoje, na verdade, a gente está num momento de crise. Aí é uma crise não só da pandemia que a gente está vivendo do Covid-19, mas a gente já vinha de uma crise de fomento à cultura, com o governo que a gente vive, com o que a gente tem, como a cultura é vista por parte do nosso governo e por parte da população que apoia como algo que não é importante, que não é fundamental para uma nação. E isso é muito complicado, porque tem toda essa importância cultural, social e econômica também, de gerar empregos, de gerar renda. E a gente poderia estar produzindo mais. Então, falar que algum gênero está sendo muito produzido, assim, não. A gente pode... É um mercado com potencial enorme, a gente tem muitos canais surgindo, a gente precisa produzir e distribuir para esses espaços. Eu acho que tem alguns de menos. Eu acho que a gente pode pensar em mais variedade. A gente sempre defende variedade, então, assim, é muito legal quando aparece gêneros não tão comuns, quando aparece uma ficção científica, quando aparece animação, a gente faz pouco, pensando em longa-metragem ainda. E aparece um musical, que também não é algo que quantitativamente tem muito. Eu acho que a gente tem algumas comédias, alguns filmes de drama, a gente também não tem tanta ação. Então, assim, eu defendo a variedade, a pluralidade. O qual mais tiver de todos os gêneros, melhor. Bom, a gente fala o mercado audiovisual, mas esse mercado é plural, né? São mercados audiovisuais. A gente tem segmentos dentro dele. E o audiovisual, enquanto setor, ele é muito forte.
ele ainda hoje, com essa pandemia, tem muita força. A gente está em casa, a gente precisa se cuidar e a gente tem nossa televisão e a gente consome filmes e séries. Então, existe uma demanda pelo conteúdo. O conteúdo ele é o centro de tudo. Isso a gente tem que ter na mente, assim, para essa coisa. Tá acabando alguma coisa? Não. E tem experiências específicas. A sala de cinema hoje, a gente sabe que por uma questão de saúde está passando por muita dificuldade, mas ela também tem o seu espaço de destaque, de ser, com todos os trocadilhos do mundo, uma vitrine para o cinema. É a única experiência de você ver um filme na tela grande com aquele som incrível. Então, assim, eu acho que é muito plural. Quando a gente fala o mercado audiovisual, ele tem diferentes frentes. E também tem tipos de conteúdo diferentes. A gente tem os filmes blockbuster, os super lançamentos, seja de super-heróis, seja das grandes comédias brasileiras. A gente tem o cinema independente. Nesse cinema independente tem o cinema de nicho. A gente pode trabalhar com um público muito específico e posicionar esse filme para encontrar esse público. E aí o que eu vejo acontecer, o panorama desse mercado hoje a gente tem o segmento de vídeo por demanda, as plataformas de streaming ganhando muito espaço, a gente tem muito conteúdo chegando nessas plataformas, e isso é muito positivo. Por um outro lado, eu tenho uma preocupação com o independente, com o autoral, com o conteúdo de nicho. Por quê? Porque é um tipo de conteúdo que ele tem sua importância, seja na representatividade, seja em realmente diversidade. A gente não pode trabalhar algo que seja homogêneo. Assim, é muito plural o audiovisual e tem que ser muito plural. Então, é necessário a gente estar atento para a necessidade de defender políticas públicas, para a necessidade de defender espaço para o nosso cinema, porque isso, a gente, pensando no conteúdo brasileiro, existe uma concorrência muito forte do conteúdo norte-americano. Então, assim, isso é um fato, isso não é uma... Assim, eu vejo, eu consumo esse conteúdo, mas é uma concorrência que muitas vezes competir com o tamanho é muito desleal, é muito inviável. Então, acho que a gente tem que estar atento para essas especificidades e para a diversidade dentro do audiovisual, para nesse crescimento do mercado que existe mesmo no momento pandêmico, com os streamings, com o vídeo por demanda e com o consumo, principalmente dentro de casa, a gente não achar que está tudo resolvido, porque a gente tem que garantir diversidade, a gente tem que garantir democratização desse acesso à formação de público, uma série de outras coisas que estão juntas e que compõem esse grande ecossistema que é o audiovisual. Eu acho que a primeira coisa é cavar a esperança e uma determinação, assim. Eu sei que é muito difícil, além de dirigir a Vitrine e Aventura dando algumas aulas, assim. Eu dou aulas modulares, não nada fixo, mas eu converso com muita gente que está entrando no mercado e eu sinto que muitas vezes bate essa angústia de como começar. Não é fácil. É muito difícil, é um setor que o relacionamento é muito importante, então isso que a gente falou lá no comecinho de participar dos festivais, das mostras, dos mercados, isso é fundamental. Eu acho que você falou da questão do interior. Tá aí um momento de vantagem nesse horror que a gente está vivendo da pandemia, porque tem muitos eventos e muitos festivais e muitos mercados acontecendo online. Então, de um ano para cá, com tudo que tem acontecido na internet, eu tenho conversado com mais pessoas fora de eixos de grandes cidades, de grandes capitais, Rio, São Paulo. Então, isso está sendo bem bacana. Acho que é uma oportunidade. E aí outra coisa também é trabalhar flexibilidade. Isso é muito difícil, assim. A gente, quando fala de cinema, a gente fala muito de uma questão artística, a gente fala muito de uma questão autoral. Eu estudei cinema na faculdade e a gente tem um sonho de fazer algo que dialogue muito com a gente. Cinema é uma arte coletiva, cinema é uma arte que, mesmo que você seja a diretora ou o diretor do filme, tem toda uma equipe ali no set com você. Então, eu acho que é ter esse espaço da escuta, entender as tendências do mercado, saber que muitas vezes
pensando no lugar de trabalho mesmo, assim, trabalho nem sempre... Óbvio que é maravilhoso trabalhar com cinema, assim, eu tenho muito prazer trabalhando com cinema. Mas não é todo dia que a gente trabalha com tudo que a gente ama de paixão, sabe? Vai ter uma coisa ou outra que a gente vai ter que dar uns corres e talvez pegar um trabalho porque precisa fechar ali um boleto, faz parte da vida, sabe? Então é entender um pouco isso, tipo, o que está acontecendo agora? O que está... onde que eu posso construir uma carreira? Eu posso, não estou querendo quebrar o sonho de ninguém, longe disso, eu quero que todo mundo continue e siga atrás do seu sonho, mas que passos que eu vou dar para realizar meu sonho? Qual é o tamanho do meu sonho? Muita gente tem, por exemplo, o seu filme ideal que quer fazer e que é algo muito grande, por exemplo, vai ter um orçamento muito caro. O cinema também é uma arte cara, além de ser uma arte coletiva. E tem que se captar esse recurso. É comum uma realizadora ou um realizador estreante conseguir captar um recurso muito alto? Não. É da mesma lógica como uma carreira qualquer, que você primeiro está no espaço e você vai construindo um currículo mesmo, sabe? Vai construindo essa carreira para depois ir subindo degraus. Então, ter talvez o primeiro trabalho e segurar aquele sonho ali um pouquinho para o que é possível, o que é viável fazer agora. Quando eu falo de flexibilizar, é também entender isso, sabe? O que é viável fazer. O que é necessário, por exemplo, e isso vai ser para a sua vida inteira. A Vitrine, ela trabalha com cinema independente, muito cinema brasileiro. Comparativamente com outros tipos de filme, é mais difícil de encontrar o seu espaço. Então, quais caminhos, que expectativa que eu tenho, o que eu vou precisar fazer, quantos filmes eu vou precisar lançar para conseguir manter esse trabalho de distribuição independente, sabe? Eu acho que isso a gente vai vivendo todos os dias. Então, é determinação, é não desistir, mas é também saber flexibilizar, saber a hora de dar um passo para trás, para dar dois para frente e pensar nisso, assim, que audiovisual é muito plural. Então, não é só aquele projeto da sua vida que vai fazer parte da sua carreira inteira como profissional, sabe? Então, a gente pode ir fazendo algumas coisas em paralelo, sabe? Eu espero que ele seja diverso, eu espero que ele seja acessível, eu espero que o audiovisual seja respeitado e eu espero que as pessoas que sonhem fazer audiovisual possam fazer, que não seja um meio elitista. A gente sabe que é um pouco mais assim, que a gente consiga continuar com algo que vinha acontecendo, que era muito bacana e que eu acho que ainda acontece e eu quero que continue acontecendo, que é permitir que o audiovisual seja para todos. Sim, posso falar para o pessoal assistir e valorizar o cinema brasileiro. Eu vejo muito, você falou da questão de quem está ingressando, quem está começando. Eu fico um pouquinho triste de quando eu vejo só referências de fora. Assim, a gente vai trabalhar no Brasil. E tudo bem, a gente até pode trabalhar fora do país, mas pressupõe que a gente não precise, não seja obrigado a mudar de país para fazer o que a gente gosta. Então, também assistam, também tenham referências brasileiras, valorizem o nosso conteúdo, tenham referências em geral, assim, pensem em diversidade. Então, acho que é muito importante que a gente consiga ter esse olhar também aberto para ver muitas coisas, para saber o que está sendo feito em outros países do mundo e diferentes formatos, ver série, ver filme, ver longa, ver curta, ver documentário e tá aberto para saber que, sendo um mercado que a gente quer trabalhar e quer viver dele, também valorizar os amigos e as amigas que estão aí vivendo, entendeu? E eu sempre brinco quando eu falo o pessoal fala assim, eu entendo a lógica de acesso, eu entendo a questão financeira de quem não pode pagar, mas eu vejo muitas pessoas próximas de classe média alta, que é isso, que gastam muito para tomar a cerveja especial um monte. Não pagam um filme, sabe? Eu falo, gente, por favor, é nosso trabalho, sabe? Então, isso é uma mudança que eu vejo do mercado aqui. Tô com 32 hoje. Eu, na minha infância, na minha adolescência, eu ia pra locadora, era um hábito meu, tipo, ver o cinema como algo que o filme que eu tava ali pagando, óbvio, de novo,
entendo as questões sociais vinculadas a isso, mas quem pode, quem tem condição, saber que é algo que a gente tem que valorizar no sentido profissional mesmo, das pessoas que estão aí trabalhando e estão vivendo do audiovisual.